Aqui o meu ovo ele não cresceu muito. Cresceu, dobrou de volume e tudo, mas não muito porque ele era um ovo pequeno. Hoje tinha um ovo na promoção pequeno. Então eu vou misturando de baixo para cima, fazendo movimentos delicados, né? E vou colocando aos poucos até acabar a farinha, né? Tá bom? Então, agora eu vou despejar aqui, ó, na forma e ela fica assim, ó. Né? Eu decidi que eu vou fazer parte por parte, porque se eu colocar duas aqui, é capaz de vazar, sabe? Então, daí eu vou colocar parte por parte aqui, ela vai ficar um pouco mais baixa, né? Mas não tem problema, porque daí acho que é mais fácil, né? Então, tia Sô, só que como eu falei, ela ficou baixinha, ó, tá vendo? Mas ela fica bem fofinha, ó, tá vendo? Aí agora eu ia fazer um por um, né? Mas aí demora demais também, então eu vou bater dois, ele vai crescer bastante. Mas aí eu não posso cobrir, né? Vou botar no meio da forma que daí ele cresce certinho. Mas a massa fica assim, ó, só que ó, ela é úmida. Ela já é úmida, sabe? Então essa parte de cima é que assim, eu sempre desenformo ela quente. Mas não tem problema, pode esperar esfriar. Aí você solta ela, tá bom? Pode acontecer dela dar uma murchadinha? Pode, né? Porque ela é um pão de ló, né? Ela não tem fermento, né? Mas ela fica assim, ó, tia, ó. Tá vendo? Bem macia, ó. Bem fofinha. Esse disco aqui eu não vou cortar ele vai assim no bolo. Mas o outro eu vou abrir no meio. Daí eu vou bater duas receitas, eu vou abrir no meio. Esse tamanho aqui deu naquela forma grande com 8 ovos, né? Agora eu vou dobrar, porque daí eu quero que ela cresça, para economizar o tempo também. Daí depois, porque aqui em casa eu não posso usar duas tomadas ao mesmo tempo por causa da fiação, né? Então eu tenho que esperar para daí eu fazer o recheio. Mas a massa fica assim, tá bom? Agora pro mesmo processo, né? Eu vou untar a forma lá. Aqui tem açúcar, farinha e ovos. Aí aqui eu dobrei, de vez de 8 são 16. Vou tentar, né? Tomara que não transborde. 2 xícaras de farinha peneirada, 2 xícaras de açúcar refinado temperado. Peneirado, tá bom? E agora eu vou bater tudo. E não vai caber essa massa toda ali, tia. Não vai caber, porque ela vai transbordar, né? Porque a gente nunca pode encher tudo, né? Então, daí eu vou aproveitar e vou deixar a massa sobrando pro Marquinhos, que ele gosta, né? Tá bom? Mas vou bater, porque daí ele vai crescer, dali eu vou conseguir tirar duas fatias de bolo, né? Pra poder fazer a montagem na hora. Aquela lá vai ficar daquele jeito. Daí a única coisa que eu tenho que fazer é furar ela, pra que ela possa... Essa daqui, ó. Eu vou furar ela pra que ela possa ficar molhadinha, né? Tá bom? Aqui ela já esfriou, eu coloco numa grade, ó. Ela já esfriou, ela tá só um pouquinho morninha, mas ela já tá boa já. E daí já vou bater a outra, tendo a outra, daí eu já posso fazer o recheio. Olha lá, tia. Isso foi o que o ovo cresceu, com 16 ovos. Ele cresceu bastante, que eu tive que tirar o bol da batedeira e colocar numa bacia maior, porque esse aqui ele tá sem farinha. Olha só, ele tá sem farinha, só os ovos, com açúcar e a baunilha. Agora eu vou fazer o mesmo processo, vou acrescentar, aqui no caso são 2 xícaras, né, de farinha, e eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, tia. Eu polvilho a farinha, que é pra não perder a aeração, e aí a mesma coisa do outro, de baixo pra cima, com delicadeza, devagar, até a farinha terminar, tá bom? Então, tia, naquela quantidade de massa que eu te mostrei recente, né, lá na bacia, se fosse uma forma dessa aqui, só que maior, do mesmo tamanho daquela lá, né, que tá assando, só que com essa profundidade aqui, você não precisava nem dividir massa. Era bater os 16 ovos, misturar e jogar aqui, que ela ia crescer, ia ficar alta, e você já ia fazer de uma vez, tia.
e fazer até 3 a 4 camadas, se você quisesse. Porque ela fica bem alta, ela tem, acho, ó, tá vendo? Acho que é 10 centímetros. E eu não lembro a medida certa dessa forma. Mas essa forma aqui, ela dá um bolo de uns 4 a 5 quilos, tia. Depende do recheio, lógico, né? Mas dá um bolo de 4 a 5 quilos, tá bom? Ou até 6, dependendo do recheio, tá bom? Por conta e ela é profunda, ó. Então, se fosse uma dessa maior que essa, aquela quantidade de massa daria tranquilo, não precisaria nem dividir. Eu tive que dividir, porque ela não ia caber tudo, ó, tá vendo? Aí eu coloquei numa menor pra assar daí pro Marquinhos, né? Que ele gosta de comer. Mas se fosse nessa, daria certinho, só que maior, né? Assando. E aí ele chegou na medida da forma, tá vendo? Dessa medida aqui eu consigo tirar 2 fatias. Aí a hora que eu cortar eu mostro também pra tia. Mas ela cresceu super bem, ó. A massa ficou ótima. Ó lá. Ela só não tá corada ainda, né? Mas ela não vai... E outra coisa, tia, ela não vai levar 50 minutos. Na medida de 8 ovos, igual eu tinha falado pra senhora da primeira vez, não fica 50, tá? Ficaria se fosse na forma 20 por 10. Por conta da profundidade, né? Mas como essa daqui é uma forma maior, a massa se espalha melhor, aí o que acontece? Ela fica aí no máximo meia hora, 40 minutos, tá bom? Aí você vai olhando, mas não abre o forno antes de meia hora. E outra coisa, tia, se você for fazer uma massa chiffon, que vai fermento, uma das dicas é você colocar um papel alumínio no meio ali da massa, sabe? Porque daí o papel alumínio ajuda a assar essa massa ali no meio, que às vezes o meio fica cru, né? Então daí esse papel alumínio ele ajuda a assar a massa no meio. Então fica perfeito, é uma dica também. Hoje eu não fiz, mas quando é assim, geralmente eu coloco. Eu aprendi também com uma confeiteira, sabe? Então é isso, tia. Aí assim que ela sai eu mostro pra tia. E eu vou ter que dar uma saída, mas depois eu mostro eu fazendo o recheio. Oi, tia, então, eu gravei ali no meu... É que meu celular não tem som, mas eu pesei, né, o chocolate. E daí eu não fiz quase 700 gramas, né, eu diminui um pouco, ficou faltando 200 e poucas gramas. Mas dá pra seguir exatamente a receita dela lá pra fazer um bolão, sabe? Aqui eu fiz a ganache, ó lá, a ganache de chocolate, tá bom? Aqui eu cheguei a misturar 2 cremes de leite, tá bom? Porque no pouco que eu faço eu misturo 1, né? Então aqui eu botei 2. Aqui tem um pouco de chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Mediu quase 600 gramas, tá bom? Deu quase 600 gramas, pesou, né? Então agora o chantilly ali, ele tá gelando, eu vou deixar essa ganache esfriar. Já tá, né? Fria. E já vou fazer o outro processo, tá bom? Ó, mas ele fica assim, a ganache, ó. Tá bom? Depois de fazer a ganache lá, ó. Aí agora eu vou fazer a misturinha do chantilly. Então aqui eu coloquei duas colheres de chocolate em pó 50%. Eu uso essa marca aqui, ó. Ai, peraí. Eu uso essa marca aqui, ó, tia. Melclean. Eu não vou conseguir abrir ela que eu tô segurando o celular do Marquinhos. Mas é essa marca aqui, ó. Ela é da Harold, tá vendo? Chama Melclean. Aí é 50%. Ela é ótima, tia. É a melhor pra fazer essas coisas, sabe? Aqui eu acrescentei umas 3 colherinhas. Pediu 2, mas eu acrescentei 3 porque eu botei um pouquinho a mais de chantilly. Tô misturando, ó. Pra não fazer aquela bagunça, né? E aí agora nós vamos bater. Aí vamos bater ela. Peraí, tia.